Aleluia. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Então nós temos falado esses dias sobre o bom evangelho de Cristo. E hoje eu queria ministrar com os irmãos sobre um texto que quase todo mundo já conhece muito bem. Mas esses dias eu tive meditando sobre esse bom evangelho e Deus me levou nesse texto. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 23. Que tu não me has ferido. Essa música fica na cabeça da gente, né? Foi o seu amor. Na, 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 na. Salmos 23. Todo mundo sabe de cor. O Senhor e nada deitar-me faz em verdes pastos e conduz-me mansamente às águas. Obrigado, Senhor. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu e a tua vara e o teu cajado me trazem de volta. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, e certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Amém e amém. Amém? Pode assentar, queridos. Quando eu olho esse texto, quando eu vejo isso tem ardido no meu coração. Porque uma das coisas que eu tenho visto é que Satanás tem tentado roubar o nosso orgulho de sermos evangélicos. Satanás tem tentado implementar, ele tem tentado, nós temos comentado sobre isso, de que como uma informação, quando ela é repetida várias vezes para nós, quando ela é impregnada várias vezes para nós, essa informação ela acaba virando algo que entra no nosso subconsciente. E quando isso entra no nosso subconsciente, automaticamente aquilo começa a rodar sozinho. Então Satanás tem nos atacado, tem nos falado, não, o evangelho não vale a pena, não, o evangelho é um monte de proibição. O evangelho, quando você aceita Jesus, a sua vida vira uma vida triste, você se afasta assim das pessoas, você não faz isso, você não pode fazer aquilo, o evangelho não pode isso, não pode aquilo. Mas nós esquecemos das coisas boas que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus. Porque essas setas vêm vindo, a primeira vez você rebate, não e tal, mas vai indo, aquilo começa a entrar no teu coração. E nós esquecemos da beleza que é o cristianismo, nós esquecemos da beleza que é o evangelho. O evangelho é muito bom. Sabe por quê? Porque quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Salmos diz, o Senhor é o meu e nada me faltará. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Não é tudo, presta muita atenção, não é tudo que nós queremos, mas é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo que nós precisamos, Ele nos sustenta, Ele não tem faltado. Nós podemos não ter tudo o que nós queremos, mas nós temos tudo o que nós precisamos. E muito além, às vezes, como diz aqui nos Salmos, Ele continua dizendo, o nosso cálice transborda. Ele às vezes não só dá o suficiente para nós podermos viver, mas nós podemos abençoar outros irmãos, nós podemos semear, nós podemos contribuir, nós podemos ajudar, nós podemos fazer parte, porque o nosso cálice transborda. Então deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes nós esquecemos e como crianças mimadas, nós começamos a olhar as coisas que nós não temos e esquecemos da bondade e da misericórdia de Deus e de ver as coisas que Deus tem feito por nós. Deus é o nosso pastor e nada tem nos faltado, tem sobrado. Todos nós aí estamos precisando fazer, né? Uma dietazinha. Todo está precisando de uma dietazinha, porque Deus tem nos dado tanto,
tanto que nós precisamos, sabe, tem transbordado. A Bíblia diz que Ele supre todas as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza. Já pensou nisso? Deus supre todas as nossas necessidades. Você já pensou que coisa linda? Ele supre todas as nossas necessidades. Ontem, brincando depois do culto, algumas pessoas chegaram para brincar comigo, porque eu disse assim que muitas vezes a gente pega no meio da caminhada e começa a fazer dívidas que a gente não precisava, de coisas que a gente não precisava. Aí o celular ainda está bom e você compra aquele celular com 314 prestações. E aí o que vai acontecer? Nós começamos a entrar naquela crise. Eu não estou dizendo que se você precisa de um celular para trabalhar, não pode comprar, ou que se você precisa de um carro, danaram comigo no final do culto lá. Mas é brincadeira nossa, lá, por isso que eu amo Vinho Novo. Vinho Novo é uma igreja muito alegre. Mas muitas das vezes nós fazemos as coisas que nós não precisamos. A única coisa que você tem que fazer antes é ver se realmente você precisa disso. Ver se não é um luxo, se não é uma coisa desnecessária, ou se você realmente precisa. Precisa é uma coisa. Agora, se você não precisa, entenda. Espera o tempo de Deus, que Deus vai fazer todas as coisas, porque Ele supre as suas necessidades. Aqui temos vários pais presentes, e se eu perguntar para todos os pais aqui, qual é o pai que não gosta de dar um presente para o filho? Qual é o pai que não gosta de alegrar o filho? Qual é o pai que não gosta de dar aquela prancha, aquele presente para o filho poder ficar feliz, alegre? Não é verdade? Não é bom dar um presente para o filho? Então Deus se agrada em te dar os presentes. Acalma, no tempo certo Ele vai te dar, no momento certo, quando você estiver pronto. Se Ele ainda não te deu, é porque ainda não é o momento. Acalma o teu coração, confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Nós precisamos resgatar esse sentimento de paternidade dentro da igreja, de nós lembrarmos que Deus é o nosso Pai. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus longe, Ele veio habitar entre nós e Ele habita dentro de nós. O nosso Pai é um Deus, nosso Deus é um Pai presente, que nos acompanha todos os momentos da nossa vida, e Ele cuida de nós, porque o Senhor é Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E ele diz então, e ele continua, que nós temos que lembrar que quem escreveu esse salmo foi um pastor de ovelhas. Era Davi, e Davi entendia o que ele estava falando. Ele falava de algo que era presente na vida dele, porque durante muitos anos ele foi pastor de ovelhas, durante muitos anos ele cuidou de ovelhas, então ele sabia a importância do que ele estava dizendo. Então ele sabia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes e leva-me junto às águas tranquilas. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus cuida de nós, Ele sabe o que nós precisamos. Deixa eu te explicar uma coisa: a ovelha, ela tem uma lã muito grande, ela tem uma lã muito pesada, e quando ela chega na água para beber, aquela lã se molha, aquela lã molha, ela encharca e ela fica pesada. E se ela chegar numa água turbulenta, aquela água vai estar correndo, ela vai levar a ovelha naquela correnteza. Então ele sabia a importância de levar a ovelha para um lugar certo. E quantas vezes nós esquecemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós batemos o pé, nós esperneamos, porque nós queremos e somos mimados, porque nós queremos do nosso jeito. Mas o Senhor é o nosso pastor, Ele sabe o que é melhor para nós. Ei, Ele sabe o que é melhor para ti. Ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe aonde levar, o que fazer, o que te dar, as portas que devem ser abertas e as portas que devem ser fechadas. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que parece difícil entender isso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo isso. Eu sei que parece difícil, mas se a porta se fechou, espera no Senhor e confia nele, porque outra porta vai se abrir. Confia no teu Senhor. Será que precisa de você espernear como você está esperneando? Será que Deus não é suficientemente grande para te guardar e te proteger? Aquele Deus que tem te trazido até aqui, se estamos aqui, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Deus tem nos guardado até aqui. Será que esse Deus não é suficientemente grande para nos concluir a boa obra que Ele começou em nós? Por que nós nos esperneamos tanto?
Por que que nós agoniamos tanto? O Senhor é o nosso pastor e Ele nos faz deitar em vez de espaços. Fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor sabe o que é melhor para ti, meu querido. Fala para a pessoa que está aí na tua casa do lado aí, diga para ela, o Senhor sabe o que é melhor para ti. Coloca aí no chat da transmissão, o Senhor sabe o que é melhor para ti. Confia no Senhor. Confia no Senhor no processo, confia. Deus sabe o que é melhor para ti. Deus sabe. Deus sabe. Sabe, se nós entendêssemos isso, se nós aceitássemos isso de todo o nosso coração, que Deus está no controle de todas as coisas, que todas as coisas cooperam. Mas nós sabemos, mas nós não aceitamos. Nós sabemos, mas nós não aceitamos. E aí é aquele momento que a palavra precisa sair de uma palavra conhecida para uma palavra revelada. É o momento que nós precisamos entender que Deus está no controle, como um maestro rege uma orquestra. Deus está regendo a sua vida e Ele tem tudo da palma das suas mãos. E no momento certo, o instrumento certo vai tocar. No momento certo, as coisas vão se encaixar, as coisas vão dar certo. E um dia, muito lá na frente, você vai olhar para trás e vai entender o porquê que você está passando pelo que você está passando, o porquê que você passou pelo que passou. E muitas vezes Ele permite situações para que nós possamos ser preparados para abençoar outras pessoas. Muitas vezes nós só estamos passando na escola, nós só estamos passando no processo, nós só estamos sendo ajustados nesse processo. Mas às vezes nesse processo onde nós estamos sendo ajustados, nós esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Te segura aí. Ele sabe qual é o pasto verde para ti. Ele sabe qual é a melhor grama para ti. Ele sabe qual é a melhor água para ti. Ele sabe. E aí ele diz no versículo, então 3, e ele faz o quê? Refrigera a minha alma. Quantos de nós temos procurado refrigério através de amigos? Quantos de nós achamos que é os nossos amigos que vão refrigerar a nossa alma? Quantos de nós achamos que isso é o dinheiro que vai trazer um refrigério para a minha alma? Quantos de nós achamos que é o trabalho que vai trazer o refrigério para a minha alma? Muitos acham que é um diploma que vai trazer o refrigério para a sua alma, mas quem é o refrigério da nossa alma? É Jesus. Fernando, é só Ele, Ele é o refrigério da minha alma, Ele refrigera a minha alma. Quando Ele fala nisso, eu fico imaginando, porque Israel, eu já estive lá, é um lugar quente, e quando você está naquele calor, e toma aquela água gostosa que dá aquele alívio, sabe aquela coisa gostosa que dá aquele alívio? É quando a presença de Deus vem sobre nós, ela vem de uma forma tão suave, e ela refrigera a nossa alma, traz um alívio. Quantas vezes a Bíblia diz, que paz perdemos sempre, porque nós não levamos a Deus as nossas petições, através de orações e súplicas. Nós esquecemos que o nosso Deus cuida de nós, nós perdemos a paz às vezes, sabe por quê? Nós perdemos esse refrigério, porque nós esquecemos que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus tem um pasto verdejante, que o nosso Deus cuida de nós. Então nós pegamos, no meio desse processo, no meio dessa caminhada, e nós procuramos esse alívio em outras coisas. Aí às vezes alguns procuram na bebida, outros procuram em amigos, outros procuram no trabalho, outros procuram em tantas outras coisas, aonde o único refrigério nosso é em Jesus, Deus é o nosso refrigério. Tudo passa, tudo é passageiro, mas a eternidade só tem em um lugar. Deus é a nossa eternidade. Deus é a nossa eternidade. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele então nos faz deitar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes passos, leva-me junto às águas e Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Como é importante nós lembrarmos disso. Como é importante nós sabermos disso. Deus é o nosso refrigério.
Ele é o nosso refrigério. Não adianta você buscar. Pessoas podem te ajudar? Podem, não estou dizendo que não te ajudam, mas elas não vão solucionar. Quem nos soluciona, quem refrigera a nossa alma é Deus. E nós precisamos entender então essa beleza do Evangelho. Nós precisamos resgatar a beleza do cristianismo, a beleza desse Evangelho. Deus é bom demais. Nós precisamos resgatar esse bom Evangelho de Cristo. Deus tem mostrado isso para nós e Deus tem falado isso para nós esses dias. Sabe, o dia que nós entendemos que isso é muito bom, nós vamos falar para as pessoas ao nosso redor. Não vamos deixar que as pessoas ao nosso redor morram sem ouvir falar do bom Evangelho de Cristo, ouvir elas e falar para elas que o Senhor é o nosso pastor, que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos protegido, que se somos o que somos e temos o que temos, é por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E ele continua então dizendo: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deus sabe o que é melhor para ti. Deus sabe o que é melhor para ti. E quando o salmista está falando aqui, ele está falando sobre a voz do Espírito Santo que nos guia e que nos dirige. Quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa e o Espírito Santo sopra aquela vozinha doce no nosso coração? Não faz isso. Quantas vezes nós vamos tomar uma decisão e o Espírito Santo fala: não faça isso. Quantas vezes nós vamos fazer algo e ele fala: não faça isso. Quantas vezes nós vamos tomar uma decisão e ele diz: não faça isso. Isso é Deus tentando te guiar, isso é Deus te dirigindo para o melhor dele, para o caminho da justiça, para o caminho de bom. Ele nos guia no seu caminho, na sua justiça. Ele nos guia, Ele nos direciona. Ouça a voz do Espírito Santo dentro de ti. Obedeça ao Espírito Santo. Obedeça a esse manual. Obedeça o manual. Nós entendemos, e é uma forma clara de explicar isso que eu tenho tentado explicar. É que quando você compra um produto, nenhum de nós lê o manual. Essa é a verdade. A não ser o Tiago Souza. É a única pessoa que lê o manual, Souza. Tem jeito. Souza lê o manual, mano. Não é sério. É uma das coisas que me marcou muito, eu já compartilhei isso com vocês aqui. Foi uma vez que nós fomos parar, e toda vez que você vai parar no posto de gasolina, você fica tentando descobrir que lado que é o tanque do carro. E aí você fica: meu Deus, que lado que é e tudo. Quando é um carro que você já está acostumado, mas quando é carro que você está pegando aqui e ali, você nunca sabe qual é o carro. E um dia eu estava tentando descobrir: gente, que lado que é esse tanque desse carro? Aí ele falou: olha no painel. Eu falei: como assim olha no painel? Como assim, olha, como é que eu vou ver no painel que lado que é o tanque? Ele falou: do lado da bombinha de gasolina, onde tem aquela bombinha de gasolina no seu carro. Você pode verificar quando você voltar para o seu carro depois, que está todo mundo aqui naquela curiosidade, mas é verdade. Mas quando você voltar para o seu carro, Lucas, você pode ver que lá do lado dela tem uma seta. Já prestou atenção nisso, Lucas? Pois é, você vai voltar lá e você vai ver, tem uma seta que direciona que lado é o tanque do teu carro. É uma coisa assim fantástica, uma revelação que, sabe, marcou minha vida, cara. É sério, cara, marcou minha vida. Do lado do tanquinho, tu sabia disso, vida? Do lado daquela, não tem uma bombinha de gasolina ali no teu carro, tem uma seta, indicando do lado de cá ou do lado de cá, para dizer que lado está o tanque do carro. E o Souza falou: olha isso aí. Eu falei: como é que você recebeu essa revelação, querido? Essa é uma revelação, como é que você conseguiu uma revelação tão profunda dessa, meu querido? Ele disse: eu li o manual. Eu olhei para ele e falei: você não leu o manual de um carro? Eu li o manual do carro. Quem lê o manual de um carro, mano? O Souza lê o manual do carro. Ô, meu querido. Ele é sistemático, ele ainda lê e decora. Que lê uma coisa, ele lê ainda e decora o manual do carro. Sim, mas voltando aqui, aí o que ele fez? Então, quando você lê o manual de um produto, você pode tirar o melhor daquele produto. Você pode usá-lo da melhor forma possível. E lá no manual vai vir algumas coisas que você deveria fazer com aquele produto e algumas coisas que você não deveria fazer com aquele produto. Se o produto é a prova d'água, se o produto não é a prova d'água, se o produto pode ser molhado, se o produto não pode ser molhado. Para isso existe o manual. Aquele livrinho não vem só simplesmente por uma coisa que a fábrica não tinha o que fazer. Ela manda um manual, e nós não lemos o manual
manual e nós geralmente estragamos os nossos produtos, porque nós não lemos o manual. Vamos lá, todo mundo concorda comigo? Deus nos dá o natural para que nós entendamos o sobrenatural de Deus. Presta atenção, quando Deus te fez, Ele te desenvolveu da melhor forma possível. Ele fez a melhor coisa que Ele podia fazer. Ele te fez único. Ele te fez uma peça única, desenvolvida pelo seu Criador. Aquele Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas aquelas coisas, todo o universo, o Deus que criou todas as plantas, a variedade de animais. Esse Deus que fez tudo isso foi o Deus que te criou. Mas quando Ele criou e Ele olhou para ti e disse: mano, eles não vão conseguir usar todo o produto. Eles não vão conseguir mexer com tudo isso. É muita coisa. O Júnior é muito complexo, é muita sabedoria num cara desse, é muita beleza. E Deus não, Ele não vai conseguir usar tudo isso. Então o que Ele faz? Ele nos deu um manual que chama a sua palavra, onde nos direciona sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, que nos direciona sobre o que nós devemos usar, o que nós não devemos usar, que nos direciona e nos ensina o que nós devemos falar, o que nós não devemos falar. Aqui está a direção de como tocar melhor a tua empresa, aqui está a direção de como ser um melhor funcionário, aqui está a direção de como ser um melhor marido, aqui está a direção de como ser uma melhor esposa, aqui está uma direção de como ser um melhor pai, como ser um melhor filho. Tudo o que você precisa saber está neste manual, porque ele nos guia na vereda da justiça. Ele nos direciona, Ele cuida de nós, e Ele diz: olha, não faça isso, não liga um equipamento 110 no 220, porque ele vai queimar. Então Ele diz: ei, você não foi feito para isso, você não foi feito para o pecado, viva uma vida de santidade. Mas nós às vezes desobedecemos o manual, e o que acontece? Nós estragamos o produto. Aí você chega com 45 anos acabado como a gente está. Por que será? Porque nós desobedecemos o manual. Aí o manual fala sobre glutonaria. E a gente não obedece. E passa mal depois. Dá aquela azia. Aí haja omeprazol para resolver. Porque a gente desobedece o manual. E tudo o que Deus quer é que você tenha uma vida saudável. Já foi comprovado cientificamente que existem, eu ainda como porco, porque ainda não caiu essa revelação, mas é uma realidade. Existem 3 bactérias no porco que nem o fogo mata. Sabia disso? Nem o fogo mata. 3 bactérias no porco que nem fogo mata. E ele diz, quando Deus fala não come o porco, o que ele está tentando evitar? Que você adquira essas bactérias. Se você for estudar a Bíblia, todas as coisas que estão proibidas no Velho Testamento, elas têm o porquê delas estarem proibidas, e hoje a ciência tem provado a Bíblia. É interessante isso, porque a ciência comprova a Bíblia. Então todas as coisas que a Bíblia diz para você não fazer, não é porque ela não quer que você tenha alegria, não quer que você... Não, o que ela quer é que você tenha alegria, que você tenha uma vida mais saudável, que você tenha um casamento melhor, que você seja um filho melhor, que você tenha uma vida melhor. É isso que eu estou tentando explicar para vocês esses dias. Para de olhar as coisas que você não pode fazer e olha para as coisas que você pode fazer. Nós estávamos conversando esses dias no carro, eu e minha esposa estávamos falando sobre o que Deus é capaz de fazer num casamento evangélico. Porque lá fora, é tão fácil, troca-se tão rápido. Mas Deus gera em nós uma fidelidade, uma atitude diferente dentro do nosso casamento, que não depende de nada. O que nos mantém é Jesus. Ele nos guia na vereda da justiça. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para ti, meu querido. Nós precisamos entender isso, e nós precisamos aceitar isso. Deus sabe o que é melhor para ti, e Ele te guia. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que Ele te guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele te guia.
Agora, se você vai ouvir ou não, isso é um problema seu. Mas que Ele te diz o que fazer, Ele diz. Que Ele te avisa, Ele te avisa. E nós podemos ver. E não adianta você me dizer nada, porque eu estou te dizendo que é experiência. Em algum lugar, Deus te avisou para não fazer. Pastor, mas eu estou passando uma luta agora, numa situação. Ei, você cavou o problema. Porque em algum lugar, esse Deus fiel te mostrou os sinais. Eu tenho comentado muito isso com a Aline. Em algum lugar, nós não prestamos atenção nos sinais, mas que eles estavam lá, eles estavam lá. Eles estavam lá. Não vem não, que todas as coisas Deus avisa aos seus profetas, Ele avisa aos seus filhos, ou foi numa oração, ou foi numa situação, ou foi num versículo bíblico, ou foi através de alguém. Deus te avisou para não fazer. Agora você fez, entra o versículo 4. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consolam e me trazem de volta. Presta atenção, quem é que foi para o vale da sombra da morte? Deus levou? Presta atenção, Deus leva para onde? Passos verdejantes. A minha decisão leva para onde? Para o vale da sombra da morte. E ainda ainda que as minhas decisões me levam para o vale da sombra da morte, ainda que eu tome decisões erradas, ainda que as minhas decisões sejam erradas, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí Ele fecha uma porta ali para te trazer de volta e você não está entendendo que Deus está te chamando de volta, Deus está clamando, Deus está te puxando de volta. Entenda que a vara e o cajado de Deus às vezes precisam ser usados para que a gente possa voltar para os caminhos de Deus. Às vezes ele permite uma seta de enfermidade, às vezes Ele permite uma situação, às vezes Ele permite algo para que você possa entender e se lembrar do teu Criador. Às vezes Ele permite algo e sabe, parece que tem uns irmãos que só oram quando ficam doentes. E depois acha ruim quando fica doente. Mas Deus tem que permitir para ver se o irmão lembra um pouquinho. Parece que os irmãos só oram quando dá a crise financeira. Tem irmãos que parece que só ora quando a coisa aperta. Então às vezes Deus tem que permitir que a vara e o cajado, Ele tem que permitir circunstâncias, porque foram as suas próprias decisões que te levaram àquele lugar. Volto a te dizer, e tenho certeza do que eu estou te falando, e se você não conseguir ver, pode me procurar durante a semana. Nós vamos sentar e nós vamos achar um lugar que Deus te avisou. Não vá para o vale da sombra da morte. Não vai lá. Não faz isso, você está errando. Lembra da tua promessa feita na cama do Covid. Lembra da tua promessa feita no momento de desespero. Lembra-te da tua promessa. Ei, lembra-te do teu Criador e volta para Ele enquanto é tempo. Lembra-te do teu Senhor enquanto é tempo. Porque vai chegar os dias e vão chegar os dias em que você ainda vai clamar e não vai dar mais, porque Ele passou. Mas Ele diz que mesmo que você tome, cara, Deus é muito bonito. É sério, Deus é muito bonito. Porque eu vou te dizer por mim, quando você está tentando ajudar uma pessoa e você diz para ela fazer algo e ela faz outra coisa diferente, você não abre mão da pessoa? Fala a verdade, eu abro. Quando você direciona a pessoa, filho, não vai por esse caminho, e a pessoa vai e dá errado, tu não dá vontade de virar as costas para a pessoa e falar, agora tu te vira com o teu problema. Não é verdade? É sério. Cara, te dá uma... Ou senão, pelo menos eu vou chegar para ele e falar, não te avisei? Eu te falei. Mas Deus não é assim. Mesmo lá, Ele estende as tuas mãos e Ele te traz de volta às águas tranquilas. Mesmo lá, Ele estende as suas mãos, Ele estará contigo todos os dias até... Ele estará contigo, porque Ele é fiel, mesmo que nós não permanecemos fiel, Ele é fiel.
Então ele diz então que ainda que as minhas decisões me levem para o vale da sombra da morte, ainda que as minhas decisões me levem para longe de ti, o Senhor vai me buscar e o Senhor vai me resgatar, o Senhor vai me chamar de volta. Como eu agradeço a Deus por Ele não ter tirado a minha vida enquanto eu estava no vale da sombra da morte. Como eu agradeço a Deus por Ele não ter tirado a mão enquanto eu estava no vale da sombra da morte, porque até ali Ele me sustentou e Ele me trouxe de volta. Como Deus é lindo, como Deus é bom, como Deus é lindo. Nós precisamos conhecer esse Deus e nós precisamos resgatar isso dentro da igreja. Sabe, Deus virou uma coisa comercial, Deus virou um evento social, a igreja virou um evento social. Não, tira isso da sua vida. A igreja é um relacionamento com Deus, o cristianismo é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós precisamos realçar, nós precisamos restaurar essa aliança com Deus. Nós precisamos resgatar Deus dentro da igreja, nós precisamos voltar para um relacionamento verdadeiro com Deus. Deus é bom demais para nós brincarmos com Ele como nós temos brincado. Deus é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Nós fizemos uma enquete aqui no domingo passado e todo mundo lembra disso. Todos nós estamos melhor com Jesus do que nós estávamos antes de conhecer Jesus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Ele ainda que nós não obedeçamos e andamos pelo vale da sombra da morte, Ele ainda estende as suas mãos e nos traz de volta. Ele nos traz de volta. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para regressar à casa do Pai. Nunca é tarde para regressar ao teu relacionamento com Deus. Mas o que acontece com a gente, e o que eu tenho aprendido no meio dessa caminhada, é que nós pegamos nós começamos então essa caminhada com Jesus, e quando nós nos distanciamos dele, parece que tudo acabou. Não acabou. Ainda dá tempo para voltar. Ainda dá tempo para voltar aos braços do Pai. Ainda há tempo para voltar para esses passos verdejantes. Ainda há tempo de voltar. Se você está vivo, ainda dá tempo de voltar, meu querido. Ainda dá tempo de voltar. E ele diz no versículo 5, então: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice. Uma das coisas que eu acho muito bonito na Bíblia, é que a Bíblia não nos engana, Júnior. Apesar de algumas pessoas tentarem apresentar um Jesus que aceita o seu Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia que eu conheço e a Bíblia que eu leio, pelo menos é a que eu conheço e a que eu leio, não sei se o pessoal está lendo uma outra Bíblia, mas a Bíblia que eu leio diz que no mundo tereis. A Bíblia que eu conheço diz que no mundo sereis perseguidos, sereis vendidos, vocês vão ser perseguidos por amor ao meu nome. Que as pessoas não vão gostar de ti simplesmente por você ser crente ou simplesmente por você fazer a coisa certa. Aí você tem numa empresa, todo mundo está fazendo a coisa errada e você faz a coisa certa, você começa a ser perseguido. Isso acontece, a Bíblia é clara sobre isso, a Bíblia não diz que você não vai ter dificuldades. Então ele diz que, presta atenção, ele diz o seguinte, que Deus prepara para mim uma mesa, um banquete, na presença dos meus. O que ele está dizendo é que você terá no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Você vai vencer. Ele supre as suas necessidades em meio à luta. Ele te prospera em meio à luta. Ele supre as suas necessidades. Ele põe uma mesa. O que a mesa fala? A mesa fala sobre suprir as necessidades. A mesa está ali o alimento que você precisa para guerrear. Ali está o alimento que você precisa para batalhar. Ali está o alimento que você precisa para permanecer firme. Ele põe então para você tudo o que você precisa. Ele põe uma mesa para você na presença dos seus adversários e dos seus inimigos. Ele não te deixa só. Ele não te deixa só numa batalha. A Bíblia diz que não existe tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação Ele manda o livramento.
Junto com a aprovação, Ele já pôs uma mesa junto na presença dos seus inimigos. Aí Ele manda, ou seja, qual for a luta e a dificuldade que você vai passar, no final, Deus vai estar lá contigo. E Ele age junto contigo, Ele ainda vai colocar o suprimento que você precisa para passar aquela necessidade, aquela dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava lutando para sair um dinheiro que eu fazia tempo que não saía. E eu lutava para aquele dinheiro sair, aquele dinheiro não saía, nunca saía, eu fiquei meio chateado e tal. E de repente o dinheiro saiu. E quando o dinheiro saiu, eu precisei do dinheiro de uma forma que se eu tivesse saído antes, eu teria gastado com bobeira, sem precisar. E quando saiu, eu pude suprir a minha necessidade. Esse é o Deus que eu creio, porque Ele sabe e Ele conhece as minhas necessidades. E antes que eu precisasse, Ele põe uma mesa para mim. Na presença dos meus adversários, Ele supre as minhas necessidades. E eu fico imaginando uma mesa posta por Deus, Nilo. Imagina que beleza que deve ser. Ele deve olhar aquela mesa, e quando a gente serve a mesa para receber uma visita ou para receber alguém, você quer fazer o melhor, você quer colocar o melhor ali. E quando o pai vai receber um filho, quando ele vai receber um filho, ele quer agradar, ele vai fazer aquela comida que o filho gosta, ele vai colocar ali o açaí, com a sua farinha, se for o goiano, aquela galinhada, pãozinho de queijo, acabou com ele. Ei, Ele vai servir o melhor, Deus vai servir o melhor para nós. Ele não vai botar uma mesa de qualquer jeito, Ele não vai chegar lá e jogar qualquer coisa na mesa, Ele vai te servir o melhor, e tudo o que você precisa no meio daquela luta, daquela dificuldade, você tem em Deus. Ele refrigera a tua alma, Júnior, lembra, Ele é o teu refrigério, Ele é o teu socorro bem presente no meio da angústia, Ele é a tua direção, Ele é o teu guia, Ele é o teu pastor. Lembra disso. Lembra do teu Criador, lembra dEle, clama a Ele, pede a Ele. Para de ficar correndo atrás de pessoas, achando que pessoas vão solucionar os teus problemas. Quem vai solucionar os teus problemas é Deus. É Deus. Chama Ele, clama para Ele, fecha a tua porta em secreto, clama a Ele, dobra o teu joelho, fecha a tua porta e começa a clamar a Deus e começa a pedir: Deus, me socorre neste momento. Deus, me dá uma direção. Deus, me dá uma estratégia que pode mudar a geração. Deus, me dá uma estratégia, me dá uma direção de um aplicativo, me dá a direção de uma loja, me dá a direção de algo que vai marcar, Ele tem uma mesa posta para ti. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se você põe a mesa e a pessoa não vem comer, o errado foi quem? Quem não vem comer. E eu estou te dizendo nessa manhã, há uma mesa posta para ti na presença dos seus adversários, há um alimento antes da batalha, há um suprimento antes da batalha, há algo preparado para ti, há algo preparado para ti, não por mãos humanas, mas pela mão do nosso Mestre, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Há uma mão, há uma mesa preparada para ti. Oh Jesus, como nós precisamos entender isso. Como nós precisamos entender isso. Há uma mesa preparada. Ele não está mentindo para nós, Nilde. Ele não vem dizer para nós: ei, aceita o Senhor Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos. Ele não está te dizendo isso, mas Ele está te dizendo, mesmo que a tempestade vier, ela não pode afundar o barco, porque Ele está contigo no barco. Mesmo que as lutas vierem, mesmo que a tempestade, mesmo que as ondas vierem, elas não podem naufragar o barco, porque Ele leva o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e os planos de Deus na sua vida vão ser cumpridos, os planos de Deus na sua vida vão se realizar, porque Deus tem o melhor para ti. Deus tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para ti. E versículo 6. E certamente que a bondade e o amor de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Quando eu leio esse texto, eu lembro do povo de Israel caminhando no deserto. E eles caminhavam no deserto, e durante o dia uma coluna de nuvem protegia eles do sol. E à noite, uma chama de fogo os aquecia. A presença do Jeová, o Deus Todo-Poderoso.
Eu não estou dizendo que nós não vamos passar pelo deserto, mas o que eu estou dizendo é que Deus vai passar o deserto junto contigo. Se você estiver passando um deserto, eu quero te lembrar que há alguém disponível te esperando para te ajudar. Se você está passando por lutas e por dificuldades, eu quero te lembrar do teu Criador, do Senhor, o seu pastor, nessa manhã. Eu quero te lembrar que o Senhor é o teu pastor e Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero te lembrar que as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. A cada dia que você abrir os teus olhos, a misericórdia e a graça de Deus se renovaram sobre a tua vida. Eu quero te lembrar do amor e da misericórdia de Deus que se renovam sobre nós a cada manhã. E é certamente que a bondade e o amor, a bondade e o amor e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na sua casa para sempre. Hoje tem um movimento muito forte que diz que você não precisa vir para a igreja, mas eles estão desobedecendo o manual. O manual é muito claro, que eu habite na sua casa para sempre. Que eu habite no teu altar para sempre. Quantos aqui já vieram aqui e entraram no salão, às vezes tão abatidos, tão cansados, tão desanimados, mas de alguma forma você arrumou forças para entrar até aqui, e depois de um culto sai renovado, sai tocado, sai revigorado? É ou não é verdade? É isso que eu te digo, porque aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu, quão bom e agradável é quando os irmãos estão juntos em união. E ali ordena o Senhor sua bênção. Não deixeis a congregação dos santos, como é costume de muitos. Há vários textos, tá bom, esse é Novo Testamento. Não faz isso. Não faz isso. Sabe por quê? Porque um carvão separado do fogo, ele apaga com o tempo. E sabe o que é o problema, Júnior? Que eu entendi no meio dessa caminhada. Você já tirou um carvão do fogo? Ele apagou no mesmo momento? Não. Mas separar do fogo, ele não apaga no mesmo momento? É. Leva um tempo. Aí sabe o que acontece, Júnior? Você tira aquele carvão do fogo, ele apagou? Mas ele vai apagar? Se pecardes certamente, o que acontece? Nós pegamos às vezes e começamos a cometer algumas coisas, desobedecer o manual. E nós olhamos para um lado e olhamos para o outro como Eva. Deixa eu tentar te explicar aqui, vamos lá. Quando Satanás conversa com Eva e Eva come do fruto, ele diz: se comeres do fruto, certamente, ela morreu naquele exato momento. E ela olha para um lado e olha para o outro e diz: uai, aconteceu nada. E Adão, mas a sentença já tinha sido declarada. Sabe o que acontece? Nós às vezes desobedecemos o manual. Nós separamos o carvão do fogo e olhamos e ele ainda está aceso, e pensamos que isso é o suficiente para mantê-lo aceso, e permanecemos naquela atitude, permanecemos naquele ato de estarmos longe do fogo, e com o tempo, certamente, ele vai apagar. Quantas vezes Satanás tem usado a mesma situação para nos enganarmos como igreja? E aí o manual diz: não faça isso. Aí você faz, e olha para um lado, e olha para o outro. Estou dizendo que isso aconteceu comigo, porque aí eu cresci naquela ideia, sabe? Não, se você pecar, Deus vai ficar irado contigo, e você vai estar morto, você vai morrer e tal. E aí de repente, eu comecei a pecar. Uai,
Já viu aqueles caras? Eu quero que um raio caia na minha cabeça se eu estiver mentindo. Para. E aí você começa. E aí aquele pecadinho começa a se tornar um pecadão porque você viveu. Porque você sobreviveu. Mas deixa eu te dizer, e um dia eu quero ministrar essa palavra que Deus já tem ministrado no meu coração há mais de um ano, sobre a igreja zumbi. Deus tem ministrado essa palavra faz mais de um ano no meu coração e eu ainda não ministrei. Igreja zumbi, ela acha que está morta, ela acha que está viva, mas está morta. Porque ela não sente, ela vem para um culto e ela não sente a presença de Deus. Ela não tem fome pela palavra de Deus. Ela está definhando e não está vendo que ela já está morta. Porque certamente morrerás. Certamente o carvão vai apagar. Certamente ele vai apagar. E nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Mantemos o nosso relacionamento com Deus acesos dentro de nós, firmes e fortes e confiantes no nosso Senhor e o nosso pastor. Lembrando que tudo está no controle do nosso Criador. Obedeça o manual. Não porque alguém está te mandando, mas é porque é o melhor para ti. Faça o que o manual está te pedindo. Obedeça, viva. E viva o melhor de Deus para ti. E lembra, voltando no começo do texto, o Senhor é o meu. E uma das coisas que eu tenho, que a Bíblia nos ensina, a Bíblia fala sobre isso em Mateus, fala sobre isso em alguns outros textos. Pelos frutos dá uma olhada nos frutos. Dá uma olhada no resultado. Se Ele é mesmo o seu pastor. Se as águas estão agitadas, se o pasto não está verde, é porque Ele não é e não tem sido o seu pastor. Se as coisas têm dado errado, se as coisas não estão dando certo, eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas, eu estou dizendo que você vai passar por lutas, mas Deus, junto com a tentação, vem o livramento, vem a salvação, vem a mesa posta na presença dos seus inimigos. O que eu estou tentando te dizer nessa manhã é que nós vamos passar por lutas sim, mas Deus vai estar conosco no barco, Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai reverter, Ele vai fazer. Se algo não está acontecendo, você pode passar pela crise, mas você não pode viver na crise. Você pode passar pelo deserto, mas você não pode viver num deserto. Você pode passar pela luta, mas você não pode viver na luta. Porque o nosso Senhor, o meu pastor, é um Deus de pastos verdejantes. O meu Deus é um Deus de águas tranquilas. O meu Deus refrigera a minha alma. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. É o Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo e o Deus que eu creio. Esse é o meu Deus. Ele refrigera a minha alma. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu posso passar pela crise, mas eu não posso viver na crise. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou viver no vale da sombra da morte, porque o teu cajado e a tua vara vão me trazer de volta. Ouça o que Deus quer te ensinar. Ouça o que Deus quer te falar, ouça o que Ele quer te mostrar, e entenda que muitas vezes a porta fechada é o Senhor, e a porta aberta também é o Senhor. Entenda que Ele está no controle de todas as coisas, e se Ele sabe o que é melhor para ti, se Ele sabe o que é melhor para ti, se Ele tem tudo no seu controle, confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu tive uma grande experiência dessa uma vez. Um rapaz chegou para mim desesperado e disse: pastor, eu perdi o emprego. E ele estava desesperado, e eu disse: acalma o teu coração, confia no Senhor, Ele está no controle.
E logo depois Deus abriu o emprego dos sonhos dele, uma porta de emprego dos sonhos que ele sempre sonhou. E hoje ele está realizando e está fazendo aquilo que ele sempre sonhou em fazer, não aquilo que ele tinha que fazer. Porque Deus fechou uma porta para abrir outra porta. Mas às vezes nós nos desesperamos no meio da caminhada. Nós não esperamos a foto final. Nós não esperamos a foto final. Te acalma, te acalma. Deus está no controle de todas as coisas. E eu não sei te dizer por quê, Júlio, mas tem algumas pessoas que Ele não abre mão delas. E eu agradeço a Deus por isso. Porque Deus não desiste de nós. Ele não desiste de nós. A gente tenta correr, a gente tenta fazer outras coisas, mas algo arde no nosso coração para servir a Ele pela presença dEle. Algo arde no nosso coração. E que você examine os frutos e saiba se realmente Deus tem sido o seu pastor. Se realmente Deus tem sido o seu pastor, se realmente você tem comido na mesa do rei, se realmente Deus tem estado contigo todos os dias, se realmente junto com a tentação e a provação tem vindo o sustento, tem vindo o socorro, se realmente Deus tem estado ao seu lado. Examina, olha, e se ainda precisar, acerta com Deus, volta enquanto é tempo, porque Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada nos faltará. Vamos ficar de pé. Obrigado, Pai. Nessa manhã nós te agradecemos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor nos leva a verdes pastos, o Senhor nos leva a águas tranquilas, o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. A bondade e a misericórdia e o amor do Senhor têm nos seguido todos os dias das nossas vidas. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido forte, o Senhor tem sido misericordioso. Mas sabe, Pai, a verdade é que muitas vezes as nossas decisões, nós como crianças achamos que sabemos o que é melhor para nós. Tomamos decisões, deixamos de te ouvir, deixamos de ouvir aquela doce voz que nos diz: não faça isso, não vai por aí, não comete esse pecado. Nós deixamos de ouvir essa voz e nós começamos a andar pelo vale da sombra da morte. Temos passado por situações tão difíceis, temos enfrentado situações tão difíceis, porque nós escolhemos. A vida é feita de decisões. Mas nessa manhã eu quero te pedir, ajuda-nos a voltar. Traga-nos de volta às águas tranquilas, traga-nos de volta aos pastos verdejantes, traga-nos de volta à mesa do Senhor. Traga-nos de volta, nós te pedimos nessa manhã, Pai. Queremos comer, queremos receber e queremos viver o melhor do Senhor para nós. Queremos viver nos teus passos verdejantes. Queremos receber o melhor para nós, Pai. Refrigera a nossa alma cansada. Restaura-nos, Pai. Renova-nos, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. É o que nós te pedimos. E a tua palavra nos diz que tu nos enviaria um consolador. E nós te pedimos ajuda, Espírito Santo de Deus, neste momento.
Ajuda-nos a voltar. Ajuda-nos a voltar. Ajuda-nos a voltar. Ajuda-nos a acertar o que precisa ser acertado. Ajuda-nos a consertar o que precisa ser consertado. Ajuda-nos a pedir perdão para quem precisa ser pedido perdão. Ajuda-nos, Pai, eu te peço nessa manhã. Ajuda-nos, Pai. Ajuda, Pai. Socorre, Pai. Socorra, Pai. E leva-nos de volta às águas tranquilas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai.